amigos do canal Lúcio Nogueira, o canal do Nogueirão. Esse vídeo é o nosso primeiro vídeo que vai marcar a estreia do nosso canal. Eu sou o Lúcio Nogueira, moro na cidade de Pacajus, no estado do Ceará. Tenho uma vida inteira voltada ao esporte, especialmente da minha cidade. Comecei lá atrás, quando estudava no Colégio Cônigo Eduardo Araripe, um colégio da SENEC, em que eu organizava todas as modalidades esportivas do colégio, especialmente nos anos de 81 para 82, quando iniciou na primeira Olimpíada Cenecista aqui no nosso estado, envolvendo só colégios da rede da SENEC. E ali nós começamos a nossa caminhada. Em 85, eu estava já fazendo programa de esportes na Rádio Guarani AM 1410. Hoje, ela pertence à comunidade católica Shalom, inclusive com a frequência FM, com o nome de Rádio Shalom. Não existe mais a Rádio Guarani AM. E lá, eu apresentava programa de esporte e transmitia jogos do campeonato local, jogos amistosos, jogos do intermunicipal, jogos do campeonato cearense, envolvendo time local aqui de Pacajus, e também chegamos a transmitir jogos como Ceará e Vasco da Gama e outros jogos mais importantes que aconteceram no Castelão. Essa é um pouco da minha trajetória, porque também realizei uma festa denominada Troféu Lúcio Nogueira, a Noite dos Destaques Esportivos. Essa festa premiava os melhores do nosso esporte, o melhor treinador, o melhor jogador, jogador revelação, o melhor time do ano, tudo voltado para o esporte amador, ou o esporte de subúrbio, ou o esporte de várzea, como o pessoal chama. Aqui a gente chama do nosso futebol do interior, né? E aí a gente tinha tudo isso aqui no nosso município. Também criei uma Copa chamada Copa União de Clubes. Essa Copa envolvia times de Pacajus, da cidade de Horizonte e da cidade de Chorozinho, porque antes eles eram um só município. Depois se desmembraram, viraram 3 cidades. E aí a gente criou a Copa União de Clubes, que era uma espécie de uma Libertadores, onde o campeão e vice de Chorozinho, o campeão e vice de Horizonte e os 4 primeiros colocados do Campeonato Pacajuense da primeira divisão disputavam a Copa União de Clubes. Uma Copa, era o sonho dos clubes disputar essa Copa União de Clubes. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente começou a perceber, aliás, antes disso também, eu fui premiado pelo jornal O Progresso, era um jornal de circulação aqui nos anos 2000, aqui na cidade de Pacajus, Chorozinho e Horizonte. Fui homenageado como o desportista do ano também, para você ver como a nossa vida toda foi voltada para o esporte, né? A gente teve outras atuações, outras atividades, mas o esporte foi o que marcou muito a minha vida e que marca até hoje, né? A minha vida, envolvimento com os clubes, participação na fundação de times, aquele negócio tudo. Mas a gente começou a perceber que eu precisava criar um canal para mostrar que toda essa festa, todo esse glamour está se acabando no futebol do interior, no futebol suburbano, no futebol de várzea, como você queira chamar. Isso aí está agonizando, na verdade. Nós estamos praticamente perdendo a essência desse esporte, desse futebol de campo nessas periferias. E aí foi por isso que eu tive a ideia, que eu tive a vontade, o desejo de criar um canal para mostrar para todo o Brasil, alertar para todas as pessoas, inclusive as nossas autoridades, que o nosso futebol amador, o esporte de várzea, o esporte do interior, o esporte suburbano está agonizando. Eu acredito que na cidade de vocês também, na minha sim,
na minha praticamente está acabando tudo isso. Então o nosso canal vai despertar toda essa situação e acredito eu que nós vamos conseguir que pelo menos um campo de futebol permaneça em cada bairro, um campo de futebol permaneça em cada localidade, para esse esporte não acabar. Porque o futebol brasileiro é grande porque ele nasceu no subúrbio, ele nasceu no interior, ele nasceu na várzea. Foi de lá que saíram os grandes jogadores para o futebol profissional, para a seleção brasileira, para ganhar a Copa do Mundo. Todos saíram desses campinhos pertinho da sua casa, pertinho do seu bairro. Hoje não tem mais, hoje está acabando tudo, gente. A especulação imobiliária, às vezes a prefeitura tem um terreno que é um campo de futebol e não quer comprar um terreno para construir uma escola, construir um posto de saúde, construir uma praça, acaba o campo e constrói tudo isso. É bom, mas para fazer uma coisa boa, acabou o campo de futebol. E eu costumo dizer que cada campo de futebol que foi se acabando ao longo dos anos, foi preciso aumentar o número dos hospitais ou aumentar o tamanho do hospital, porque as pessoas deixam de praticar esporte. E eu aprendi desde a minha infância que esporte é vida, que esporte é saúde, que esporte tira os jovens das drogas, dos caminhos ruins e tal. Mas se os campos todos estão se acabando, esses jovens vão para onde, né? Então aqui na minha cidade, em Pacajus, onde eu vou começar a mostrar isso nesse canal, eu vou mostrar a vocês aonde era um campo de futebol e hoje não existe mais. O que é que tem em cima desse terreno que era um campo de futebol? Que deu muitas alegrias, muita diversão, muito bate-papo, muitos encontros. Depois desses jogos, muitas resenhas, muitas histórias de casamento de pessoas que vieram de Fortaleza, nossa capital, jogar em times aqui de Pacajus e acabaram casando, construindo família e ainda hoje mora. Tudo isso nasceu no futebol de várzea, no futebol suburbano, no futebol do interior. Estou dizendo essas três coisas aqui porque em cada estado fala uma forma diferente, né? Nossa aqui é o futebol do interior, o amador do interior. Na capital, Fortaleza, é o futebol de subúrbio. E em outros cantos, São Paulo, é o futebol de várzea. E aonde esse vídeo chegar, nós vamos despertar para a nossa querida CBF, né? A nossa Confederação Brasileira de Futebol. As federações dos estados precisam ficar vigilantes, inclusive ajudar. A gente não consegue entender como um time de futebol como o Flamengo, do Rio de Janeiro, que tem uma receita de mais de R$1 bilhão, Palmeiras que chega a quase R$1 bilhão, outros times grandes não têm projeto social no subúrbio, na várzea, no interior. Veja que a Alemanha deixou um centro de treinamento na Bahia, no interior da Bahia, em uma cidade da Bahia, e as imagens que eu vejo é que não existe mais, está se acabando com o tempo. Se é grande para a prefeitura dessa cidade cuidar, que tal os times grandes como o Bahia, que agora tem uma receita extraordinária, bancar isso para poder ter até inclusive jogadores para ele, outros times grandes do futebol brasileiro, despertar essas ideias. Nosso querido presidente da CBF, o Edinaldo, aqui no meu estado, o presidente da Federação Cearense, que é o Mauro Carmelo, um cara que ama o futebol do interior. Tá na hora, gente, de vocês tirar um pouco de vocês e levar para as pequenas cidades. Cidades com 14, 15 mil habitantes, essas são cidades pequenas que têm dificuldade de estrutura. Mas vocês podem chegar nessas cidades e fazer que não morra o futebol do amador. Então aqui em Pacajus, na cidade de Pacajus, nós estamos praticamente acabando o nosso futebol. Vocês vão ver ao longo dos nossos vídeos o que está acontecendo aqui, vai bater com o que está acontecendo na cidade de vocês em todo o Brasil. E é por isso que nós criamos esse canal. Além disso, a gente vai abordar muitos outros assuntos, mas o assunto esportivo é o tema principal do nosso canal
o canal do Nogueirão, com a apresentação de Lúcio Nogueira, com todo esse histórico que eu falei para vocês. Nós vamos começar a trazer a primeira história, é o Campo do Verona, aqui na cidade de Pacajus. Um time que começou com uma turma legal, mas cresceu, foi campeão da segunda divisão, foi campeão da primeira divisão, foi campeão dessa Copa União, foi homenageado nessa festa, tinha campo de futebol, conseguiu um por intermédio de uma família que tinha um terreno, depois acabou, conseguiu um outro campo, mas esse pertencente ao município, mas o município deixou a invasão tomar de conta, perdeu o segundo campo, não tem mais campo, não joga mais nos dias de domingo e só joga quando tem campeonato pacajuense de futebol. Então isso que está acontecendo aqui deve estar acontecendo em todos os outros recantos deste país. Vou também conversar, e deverá ser o nosso segundo vídeo, com um radialista aqui da minha cidade chamado Luiz Machado. Ele tinha um programa de rádio aqui e ele contribuía muito para a marcação dos jogos. Vocês vão conhecer a história dele e como é que está o programa hoje. Resumindo, minha gente, resumindo, meus amigos, o futebolzinho amador que tirou tantos jogadores de cada recanto desse país para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, para o futebol mundial, porque eu acredito, eu não tenho esses números, mas ter um garoto que começou com 5, 6 anos de idade, 7 anos, num time profissional e nunca jogou futebol suburbano, futebol de várzea, futebol do interior, gente, eu acho difícil. Pode até ter, mas eu acho difícil. Porque a grande maioria estava jogando no campinho, perto de casa, um olheiro viu, levou para o time e se tornou um grande jogador. Tá certo? Então tem muitos casos desse tipo aí. E aí a gente quer reviver isso, quer alertar isso e quer mostrar para o país que o nosso futebolzinho que encantava, que dava alegria, que dava todas as felicidades às famílias, não existem mais, certo? Então logo logo vamos trazer para você esses vídeos, vocês vão gostar bastante, vocês vão ver o que é que tem hoje em um campo de futebol que era um campo e hoje cedeu lugar para a construção, para a especulação imobiliária, para essas casas, Minha Casa Minha Vida, que hoje são feitas muitas em várias cidades, na minha não é diferente, e aí a gente vai mostrar tudo isso para você. Portanto, muito obrigado pela atenção, é o canal Lúcio Nogueira, o canal do Nogueirão, e você se inscreve aí, me ajuda aí se inscrevendo, dá um like aí, toca no sininho aí, faz tudo bonitinho aí para a gente fazer esse vídeo chegar às autoridades maiores desse país, tanto esportiva como nacional e estadual e municipal também, para que pelo menos em cada bairro se preserve um campo de futebol, para que a gente tenha o futebol suburbano vivo. Porque outra coisa que está acabando com o nosso esporte é a violência, que nós vamos tratar isso em outros vídeos e em outros programas. Valeu? Grande abraço, muito obrigado por o início dessa jornada, que eu vou contar muito com você aí do outro lado. Valeu!